Olá, tudo bem com vocês? O tema de hoje é um tema extremamente importante, principalmente aí durante esse período de isolamento social. Vou falar sobre a campanha Setembro Amarelo, sobre depressão, tanto do ponto de vista como professor e como uma pessoa que também possui essa doença. Pois bem, eu sou professor júnior, sou formado em Filosofia, Letras, pós-graduado em Arqueologia, Gestão Escolar e atualmente eu sou aluno do curso do mestrado e doutorado em uma universidade federal na Argentina. Essa nossa campanha ela tem início a partir de uma história trágica que acontece nos Estados Unidos, né, em 1994, com um jovem com apenas 17 anos que finda a sua vida dentro do seu carro, um Mustang amarelo 1968, e no funeral a família cria uma ótima ideia, né, faz uma caixa com cartões, com uma fita amarela, com o seguinte dizer: se algo está acontecendo, procure ajuda. Então essa é a intenção desse vídeo, tá? Se você tem depressão, entenda que você não está sozinho. Se você conhece alguém que tenha depressão, compartilhe esse vídeo, né? Porque até no final desse vídeo eu vou passar algumas dicas, né, de como eu enfrentei. É lógico que não são receitas mágicas, o que serviu para mim pode ser que não sirva para você, né? Mas fique até o final do vídeo, faça a sua inscrição, até mesmo para você ter acesso a esses conteúdos que eu faço. Pois bem, em 2003, a OMS, Organização Mundial de Saúde, cria dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? E em 2015 começa a nossa campanha. Eu recebi algumas mensagens de alunos, né? Alguns alunos dizendo o quanto que algumas pessoas são hipócritas, né, durante esse mês, e outros alunos dizendo o quanto que essa campanha ela é importante. Pois bem, eu, do ponto de vista de uma pessoa que possui essa doença, eu concordo com os dois grupos de alunos, né? Por quê? Porque essa campanha ela é muito importante, né? É ela que cria uma abertura para profissionais da saúde, né? Médicos, psicólogos, psiquiatras e da área de educação, professores, né? Nós não somos formados com conhecimento para lidar com depressão, né? Para trabalhar com a prevenção ao suicídio, infelizmente, né? Mas é a escola, às vezes, que é a responsável por trabalhar com essa temática. E essa campanha ela é importante porque justamente abre, né, essa possibilidade de falarmos sobre o tema, né? Eu sou professor há 22 anos e eu tive vários alunos com depressão e para mim ficava mais fácil lidar com esses alunos porque eu tenho essa doença. Então eu tinha mais facilidade de abordar esses alunos, né, e perguntar: olha, o que está acontecendo com você? Né? Alunos que se cortavam, né? Alunos que, por exemplo, sumiam da escola, né? E alunos que retornavam, só que retornavam com um comportamento estranho. Então, o professor ele tem que ter esse olhar, né, de, primeiro, a afetividade, né? Não é aquela questão: ah, você é um preguiçoso, não quer saber de nada, não quer fazer lição, não quer estudar. Não, não é isso, né? Mas sim uma visão de preocupação, né? O que nós chamamos de pedagogia da presença. O professor ele não pode só estar na sala de aula dando aula. O professor hoje ele tem que ter várias habilidades, várias competências e até essa competência de perceber que o aluno não está bem, né? E aí sim você entra em contato com a coordenação, com a direção, com a família, né? E a família procura ajuda específica, né? No caso de um médico, um psiquiatra, né? Então, do ponto de vista como professor, é um assunto muito complicado, né? Nos dá medo, porque nos dá medo de ter uma ação e complicar mais ainda a situação do aluno, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes o aluno ele não consegue apoio na família. Então, família precisa ter presença na vida do aluno, né? Você tem que estar acompanhando, né? Hoje a família, a grande crítica que nós fazemos, nós professores, é que a família ela dá presente, ela dá celular, ela dá tênis, ela dá roupa, ela dá comida, ela dá, né? Mas ela precisa estar mais presente, né? Porque depois que o aluno faz algo ruim na vida dele, aí não adianta mais, né? Então a família ela tem que perceber o que está acontecendo. Então, se o aluno, por exemplo, ele está triste, né? Existe uma diferença entre tristeza e depressão.
Tristeza é decorrência de algo que aconteceu de ruim na vida da pessoa, tá? Então, até 6 meses a pessoa está triste, ela está de luto, certo? Por alguém que faleceu, e depois isso passa. A depressão não, tá? A depressão ela fica oscilando, né? E a tristeza ela não causa pensamentos negativos. Esse é o problema da depressão, né? Por isso que eu digo que a depressão ela pode ocasionar aí um suicídio, né? Porque às vezes você se sente um nada, né? O ano passado, por exemplo, eu tive crises terríveis de depressão, né? Misturou tudo na minha vida, problemas, né? Mais o mestrado e problemas financeiros. E o que acontece? Traumas passados voltam à tona, mais misturado com problemas atuais, e aí você simplesmente entra em uma crise terrível, né? E que você se sente um nada. Você não quer sair da cama, você não quer trabalhar, você não quer comer, né? Você só quer dormir, no meu caso, os meus sintomas, né? E não é uma tristeza, é um desespero, né? Então, por isso que a família ela precisa estar atenta. Quando perceber que o seu filho está passando por isso, procure ajuda, tá? Procure um médico, leve o seu filho até um pronto-socorro, né? O médico ele vai analisar e ele vai encaminhar para um psiquiatra, né? A importância de agirmos, né? Porque o que acontece? Existem sinais de emergência, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem depressão ela começa a ter pensamentos ruins, né, em relação até à própria vida, né? Eu, por exemplo, eu agradeço ao Júnior do meu passado, né, por não ter feito nada, né? E hoje a minha vida ela está melhor. Eu tenho crises de depressão, mas eu consigo trabalhar com essas sensações, né? Então, segundo a própria OMS, a cada 40 segundos uma pessoa ela tira a vida no mundo, né? E no Brasil são 10 mil mortes por ano. Então, segundo um site chamado saude.gov.br, existem 3 possibilidades do porquê que as pessoas têm depressão. A primeira, ela vai ser por conta da genética, né? Então, se a mãe e o pai tiveram ou têm depressão, você tem 40% de chance de também ter. A questão bioquímica, né? Então, você tem uma deficiência de produzir um neurotransmissor chamado serotonina, né? Ou também a dopamina, que são responsáveis pela nossa felicidade. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, que eu estou em uma live com uma professora, a Grace, né? Que trabalha com crianças especiais. Então eu vou colocar aqui para que vocês assistam, tá? Ela é longa, mas vale a pena, tá? E a terceira razão, que são coisas da vida, né? No meu caso seria esse, né? Traumas, né? Eu fui uma criança com dificuldades, né? Dificuldades de aprendizagem. Então na escola, a escola para mim era um inferno, né? Eu era humilhado pelos amiguinhos da sala, né? O que hoje nós chamamos de bullying, na minha época não tinha esse nome, aliás nem nome tinha, né? E humilhado por professores, né? Então eu sempre fui uma criança vista de uma forma diferente, né? E depois na adolescência foi pior, porque aí veio a situação financeira péssima, né? E infelizmente na nossa sociedade nós somos vistos pelo que nós não temos ou temos e não pelo que nós somos, né? Então isso foi agravando e isso foi construindo em mim traumas, né? Hoje eu consigo trabalhar com isso, né? Então eu substituo pensamentos negativos por pensamentos positivos. Lembrando que isso aqui não é uma receita mágica, tá? O que serviu ou serve para mim pode ser que não sirva para você, né? Existem níveis de depressão. Então uma pessoa que está num nível muito elevado, ela tem que procurar ajuda médica, tá? No meu caso, eu fui lidando com essas sensações. Então, por exemplo, quando eu estou me sentindo ruim, né? E é um ruim muito ruim, que não é só uma tristeza, né? Então, pais, mães, depressão não é frescura. Então, quando teu filho, por exemplo,
se sentir estranho, ou quando você perceber que o teu filho está o dia inteiro na cama, ele não quer levantar, ele não quer comer, converse, tá? Jamais julgue-o como um preguiçoso, um vagabundo, não faz nada. Converse, né? Uma das críticas dos nossos alunos é justamente a ausência de apoio da família. A família, ela é tudo, tá? Segundo, professores, um olhar atento, um olhar carinhoso, de afeto, né? Mesmo que você, professor, não tenha depressão, entenda que é horrível, é uma doença horrível, tá? Ela destrói, ela faz o ser humano se sentir um nada, tá? E a sociedade, né, precisa também mudar o seu olhar, né? Não é só em setembro que as postagens no Facebook, no Instagram devem ser feitas, né? As palavras de carinho, né? Por isso que alguns alunos se posicionaram dizendo para mim o quanto que algumas pessoas possuem a hipocrisia em setembro, né? Porque justamente só agem dessa forma amável durante a campanha, né? Isso tem que ser o ano inteiro. Pois bem, então, do ponto de vista de professor, eu vou dizer que você que é aluno, procure ajuda, tá? Às vezes procure ajuda com o professor, procure ajuda com o familiar, com o parente, né? O que não pode é você ficar quietinho, porque a depressão ela vai continuar, né? Quando você se sente ruim ou quando você começa a ter certos pensamentos, é como se fosse uma voz falando com você, né? E ela é uma voz muito persuasiva. Procure ajuda, tá? E do ponto de vista de uma pessoa que tem essa depressão, o que eu faço? Eu saio da cama, né? Eu tento ser mais forte do que esse sentimento. Então eu vou fazer coisas para me distrair, né? Distrair esses pensamentos, distrair esse mal-estar. Vou assistir desenho, vou assistir filmes, né? Filmes que sejam engraçados, que sejam comédia. Vou escutar música, né? A música ela ajuda a produzir serotonina, dá uma sensação de felicidade, né? Animais domésticos, na verdade não são animais domésticos, né? São anjos da nossa vida. Eu tenho 5 filhas de patas, né? Então eu, quando estou me sentindo muito ruim, eu vou até o quintal, sento no chão. Eu sei que os vizinhos devem olhar e falar assim: esse professor aí ficou doido, mas não estou nem aí. Sento no chão e eu vou ganhar beijo, e eu também dou beijo, eu agarro, eu belisco, eu faço festa com elas, porque elas, o cachorro, ele tem por natureza a afetividade, né? Ele te trata como se você fosse a coisa mais importante para ele, né? E eu tenho uma gatinha também que fica aqui em casa, eu tive que esconder porque senão não ia conseguir fazer esse vídeo, mas ela me acompanha, e o incrível é que ela sabe quando eu não estou bem, né? E aí ela vem, deita e lambe, né? Então isso é importante. Só que não basta só os animais, o ser humano ele também tem que fazer isso, né? Então se você tem um aluno, se você tem um filho, se você tem parentes, se você tem um amigo que tem depressão, apoie-o, né? Principalmente a procurar ajuda, né? E ajuda técnica, né? Ajuda médica, o médico vai encaminhar para um psiquiatra e aí sim o psiquiatra vai ver qual é a melhor solução. Detalhe, alguns psiquiatras até dizem que só o remédio não basta. Você também precisa fazer algo para você mudar, né, essa sensação. Então, por exemplo, eu procuro ocupar minha cabeça, né? Vou ler, né? Caminhada é muito bom, né? Vou escutar música, exercício físico também é muito bom, né? Eu sei que você não tem às vezes ânimo nenhum, mas você precisa ser mais forte do que a depressão, né? E para findar aqui o vídeo, fuja de pessoas que são tóxicas, tá? Porque existem pessoas com uma maldade, com uma perversidade e que vão usar essa sua fraqueza para te deixar pior, tá? Então fuja dessas pessoas. São pessoas que não vão te ajudar, tá bom? Então, meus queridos, foi isso, né? Se cuidem. Coisa mais importante nessa nossa vivência aqui é a nossa vida, tá? E é o que eu digo,
né? Ainda bem que o Júnior, criança e adolescente, não fez nada, né, para hoje eu estar aqui fazendo esse vídeo. Hoje eu estou muito melhor, hoje eu tenho a minha vida, continuei a estudar, né? Se eu quiser comer eu como, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser viajar eu vou viajar, né? Se eu quiser simplesmente ficar no cantinho eu fico, né? Refletindo sobre o meu mal-estar, né? Mas eu não permito hoje que a depressão me vença, tá? E tem amigos, amigos sinceros. Não quantidade, mas qualidade. Meus queridos, a todos um ótimo dia, um grande abraço e até.